Estamos aqui para a terceira live relacionada aos 8 R's da comunicação funcional. Um composto que estou propondo para o entendimento da comunicação no contexto organizacional, também para diagnóstico de situação, para estudo, enfim, um novo composto. E nós já estamos na nossa terceira sessão. Vamos tratar de relacionamento, de relevância. A primeira foi reconhecimento, a segunda, relacionamento, e agora a terceira com o publicitário Álvaro Magalhães, também professor, mestre em psicologia social, e vamos conversar sobre relevância, aguardando então por ele aqui neste espaço. Tudo bem, eu queria agradecer a sua aceitação do convite para conversarmos aqui sobre esse novo composto que eu estou propondo, 8 R's da comunicação funcional, que é a sequência de um trabalho que você acompanhou desde o início, lá no Conselho. Queria que você falasse um pouquinho de você para os nossos convidados aí, que assistirão agora, ao vivo, e que também verão depois a versão quando ela for colocada no ar. Bom, eu que agradeço pelo convite, poder participar, né, com você dessa live. Uma boa tarde a todos os que estão nos ouvindo e os que ainda vão nos ouvir, certo? Vamos falar um pouquinho de mim, vou falar bem rapidamente, né? Eu sou publicitário, mestre em comunicação social. Hoje, vamos assim, tenho uma pequena empresa, uma microempresa, atuando na área de consultoria, né, de marketing, e também, vamos dizer assim, faço aqui, né, que estou morando agora em Petrópolis, então, em contato com a natureza, estimulou minha área artística. Então, vamos dizer assim, também estou pintando, né, desenhando, compondo músicas, enfim. Esse é o outro lado bom da publicidade e propaganda, né, que assim, muitos da área também são assim, né, multitarefa, fazem uma enormidade de coisas. E é aquela coisa, conheci o professor Manuel Marcondes na nossa gestão lá na Gama Filho, né? E a partir daí nossa amizade já dura uma boa quantidade de anos aí, que eu não vou contar, porque senão a gente vai ficar aqui muito só a barba branca estranha. É isso? Muito bem. Foi uma satisfação ter conhecido o Álvaro, que eu convidei para a coordenação do curso de propaganda da Gama Filho, e nós conseguimos fazer um bom trabalho lá no período que lá estivemos, 2001 a 2004, juntos. A habilitação em propaganda era sempre a maior, a mais buscada lá na Gama Filho. Sempre foi a primeira. E continuou sendo assim. Nós conseguimos... havia uma pequena crise quando nós começamos lá. Nós conseguimos reverter isto nas duas unidades, Piedade e Barra. Isso fortaleceu os nossos laços. Nós tínhamos também amigos no jornalismo, nas relações públicas, a Mary Ann, que nos aproximou. E o Álvaro trouxe um grupo de professores do mercado, com experiência de mercado, que é algo que a gente podia fazer
não sei hoje como está, mas que a gente podia fazer na universidade privada. Nós tínhamos mais liberdade na contratação, olhando o currículo, principalmente pelo lado da experiência profissional. Quer dizer, a titulação era importante, a universidade estimulava a continuação da formação, tanto é que não só o Álvaro, mas ele e mais 2 colegas fizeram mestrado, estando lá, com o apoio da universidade, concluíram, quer dizer, já puderam sair da universidade um outro patamar de professores assistentes, né? A gente começa a carreira como professor auxiliar. Eu também comecei como professor auxiliar, só com a graduação ou uma especialização. Depois você é mestre, você é assistente. Depois, se você faz doutorado, você pode ser um professor adjunto. E hoje as universidades públicas só contratam adjuntos, só doutores. E isso, na minha opinião, nos cursos de comunicação é um problema. Você deveria poder dosar também com pessoas de mercado, porque, sobretudo em propaganda, né? Tem uma lenda, né, Álvaro? Que o pessoal de propaganda não volta para a universidade porque prefere ficar ganhando dinheiro no mercado. Agora isso mudou um pouco de figura, né? Porque a propaganda hoje você não paga aqueles grandes salários e tudo mais. E a propaganda em si mudou muito, né? Com o advento aí da internet, o investimento em mídia de internet, ele vem aumentando, né, ano após ano, e vem ganhando uma boa parte aí do mercado. Então, assim, mudou muito assim, todo o contexto do mercado, né? Não só internamente, como externamente. Né? Eu assisti ontem uma entrevista do Washington Oliveto, e ele está em Londres, né? Uhum, certo. Digamos assim, ele diz que Londres é a melhor Nova York que existe no mundo. Enfim, é meca da propaganda, como Nova York também. E ele disse que há um déficit aí de criatividade. Porque, embora ele reconheça as mudanças, ele acha que a boa ideia, ela gera até o desdobramento de mídia, de compra de espaços, enfim, surgimento de probabilidade, de possibilidades de uso. Ele criticou, ele disse que tem muito pouca gente fazendo bom trabalho e muita gente querendo ganhar dinheiro com o digital, o tal do digital. O digital marketing. A lenda continua, né? Essa coisa de que a publicidade proporciona altos salários e tudo mais. Isso é uma verdade, entre aspas, né? Assim, para grandes profissionais, para profissionais que conseguiram seu espaço, vamos dizer assim, na grande mídia, podendo criar e podendo aparecer mais, assim, principalmente trabalhando para grandes marcas, aí você tem um bom contingente aí que tinha esses salários, mas que também não eram muitos, não eram muitas pessoas, eram poucos. Você passou por uma grande marca, você tem o DNA da Ogilvy. Da Ogilvy. Como diretor de criação, você pode falar um pouquinho para a gente? Agradeço não só, né, que na época que eu trabalhei ainda era Standard Ogilvy Matter, né? E depois virou Grupo Ogilvy, né? E assim, ali tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais da área. A Ogilvy, quando entrei, ainda não fazia parte do grupo WPP, que é um dos maiores grupos de comunicação internacionais, né?
estava sempre entre o primeiro e o segundo, e isso, primeiro, segundo lugar, terceiro lugar, sempre ficava nessa, né, em Cannes, e também não só em faturamento global, porque é um grupo muito grande, mais de 50 filiais espalhadas pelo mundo inteiro, e que cuidam desse negócio da propaganda. Então, ali eu tive a oportunidade não só de trabalhar com bons profissionais, como, vamos dizer assim, ser treinado dentro da filosofia do David Ogilvy, né? que sempre prezou muito o estudo, o conhecimento do cliente. Né? Se você já deve ter tido a oportunidade de ler, né, Confissões de um Publicitário, né, do David, ele era um cara que, assim, fazia uma imersão no cliente, né, em si. E hoje em dia, né, quer dizer, é aquela coisa, essa modernidade líquida, né, que o Bauman fala, né, realidade líquida. Eu acho que hoje assim, são poucos os clientes que permitem, né, isso, que realmente você possa mergulhar na filosofia, na cultura organizacional, vamos dizer assim, desse cliente. Você chegou a trabalhar com a Lala Aranha lá? Sim, sim. Que fez Lala Aranha faz história, tá aí, foi nossa presidente aqui no Conrep 1, uma gestão atrás, foi uma referência em relações públicas. Foi lá que eu a conheci, trabalhamos juntos. Assim, nessa época, a Ogilvy, a Standard, no caso, a Standard Ogilvy, ainda era, assim, subdividida, né? Você tinha a parte de RP, você tinha a parte de marketing direto, você tinha a parte de publicidade e propaganda, e tinha a... Promoções, né? Promoções, que era promo. Né? Então, eram praticamente 4 agências funcionando de forma integrada. Depois, comunicação integrada. Antes da Margarida. Sim. Que é importante a gente falar disso aqui. A Margarida Kunsch, quando trouxe o conceito de comunicação integrada na dissertação de mestrado dela, de 86, que virou o livro, que é a nossa Bíblia em RP, Planejamento de RP na Comunicação Integrada, que é o primeiro livro mais utilizado em concursos no Brasil, e que eu tive o privilégio de ter como orientadora na USP, o conceito de comunicação integrada já estava em prática no meio empresarial, organizacional, e no Brasil engatinhava, mas ele era sólido já. E os grandes grupos como o que você trabalhou já tinham essa visão na prática. Porque são empresas, né, multinacionais, então assim, trazem realmente para o mercado brasileiro novas visões, né? A própria visão do marketing interno, né? Depois, assim, até vamos colocar entre aspas, erroneamente apelidado de endomarketing, né? Porque isso foi uma palavra usada lá pelo Becking, né? E você fez uma brilhante dissertação sobre isso que eu adoto no composto, que é o marketing orientado para o público interno. Internal Marketing Orientation. Eu fui aprender sendo convidado para participar da sua banca. Essas inovações, né, na sua maioria, vieram de fora, né, vieram do exterior. Então, e as empresas brasileiras ainda assim, engateavam nessa coisa. Depois é que a coisa foi crescendo, né, quanto mais
a globalização aí foi se constituindo, né, na realidade. Aí chegamos, né, nesses conceitos novos aí do marketing, né? E essa parte da relevância, né, assim, é um ponto importante, né, que A gente entrar no assunto. porque de repente o pessoal que está nos assistindo aí, né, se tem uma certa pressa, né, em conhecer, né, esse aspecto. Mas eu queria trazer, né, essa coisa da relevância, até fazendo uma analogia com a publicidade e propaganda, no conceito, né, assim, iniciar, né, o que é relevância, né, a palavra relevância, né, conceituar isso, né? Então, relevância, né, do latim relevare, né, aquilo que tem relevo, né, que traz isso aí, assim, é uma questão que está lá no dicionário. Mas relevar também é deixar de lado, né, também uma outra, o verbo, né, relevar. Então, ao mesmo tempo que assim, tornar relevante, tornar visível, né, também tem esse outro aspecto que é deixar de lado. Então, isso aí, fazendo uma analogia com a publicidade e propaganda, né, as empresas que buscam, né, esse conceito da relevância, né, isso que eu queria discutir com você, são empresas que realmente prezam, né, pelo seu marketing. E a relevância, né, vai ser buscada, não sei se você concorda comigo, mas nessa tentativa de buscar relevância para a sua comunicação, ela vai precisar ter, assim, ou estabelecer, né, um diferencial. Diferencial esse que é estratégico, né? Na propaganda, a gente tem uma formulazinha que a gente falava de posicionamento, né? Perdão, a fórmula de posicionamento, né, é PB mais J mais ID igual a P, né? O que é isso, né? PB é promessa básica, mais justificativa, que é o J, mais ID, que é a imagem desejada, dá o resultado, que é o posicionamento. E isso, né, uma vez que a empresa consegue fazer internamente, consegue criar o seu diferencial estratégico e o seu posicionamento, né, é a mesma coisa, a forma como ela vai se posicionar no mercado e como ela quer ser vista, né, como ela quer ser percebida pelos seus consumidores e para os players concorrentes do mercado. Então, isso vai desembocar, né, naquela coisa que é o planejamento estratégico, que eu, assim, volto a dizer, né, a gente, assim, estou nesse mercado há mais de 35 anos, né, quase vai para 40 anos, né, nesse mercado. E assim, são pouquíssimas, ou assim, encontrei poucas empresas que se interessaram em fazer os seus planejamentos estratégicos, empresas nacionais, né? E ainda assim, aquelas que faziam o seu planejamento estratégico, vez por outra, acabam desistindo de seguir o seu planejamento estratégico e com isso, né, aí isso é uma bola de neve, com isso elas vão detonando, né, vamos colocar a palavra, detonando a sua comunicação, o seu posicionamento, porque elas deixam de colocar o planejamento estratégico em base, em prática, e culmina
né, com aquela coisa que a gente vê aí, um monte de empresas que não duram, não porque não tivessem sido feitas para durar, mas porque não souberam se comunicar e manter o seu posicionamento, né, no qual esse posicionamento está fundamentado, né, no o seu planejamento estratégico, perdão, seu planejamento estratégico é que está fundamentado no posicionamento. Então, eu não sei se você concorda com a minha maneira de ver, eu queria saber a sua opinião. Álvaro, essa questão que você trouxe, primeiro que eu tive que fazer uma pequena alteração aqui, que o som caiu, eu tive que colocar o fone, então balançou um pouco aí, mas eu acompanhei o seu raciocínio e eu conheço a maneira de articular enfim, como relevância é onde o composto se conecta com marketing, porque fica muito esse debate de comunicação e de marketing, às vezes em áreas diferentes da organização. O marketing muito relacionado ao resultado, a vendas, e a comunicação muitas vezes só perfumaria na hora de preparar um relatório, na hora da crise, que aí não é perfumaria, mas, enfim, é aquela coisa de bombeiro, só chama quando precisa. E eu conheço o teu pensamento calcado no planejamento estratégico e no posicionamento, que são coisas básicas, fundamentais. Então, hoje eu me auto-intitulo, né, um professor de fundamentos, porque muitas vezes essas coisas fundamentais não estão ditas, elas ficam passam batido. Eu estou vendo aqui a Santina Roque agradecendo, é a segunda pergunta que ela nos manda, quero agradecer a todos que estão aqui vindo prestigiar a nossa conversa live aqui. E ela já tinha colocado uma questão sobre o marketing digital, a questão do espaço que ele vem ocupando, e agora está colocando também as redes sociais, trazendo uma complicação a mais na gestão de crises. Muito bem. Então, primeiro, concordar com o Álvaro no que foi colocado em termos de fundamentação do planejamento de marketing no posicionamento. Isso para mim é um valor. Estou completamente de acordo. A questão da gestão de crises de imagem pública, no composto que eu estou propondo, está lá em reputação. É a reputação, exatamente. Está lá no quarto R. Então, como a Santina fez uma pergunta também relacionada ao digital, eu acho engraçado que o pessoal de propaganda não fala digital, né? Eles falam digital. Então tem que pôr um acento. É o digital, trabalho no digital. Então tá bom. Então, trouxe uma complicação, porque, como disse o Oliveto, tem muita gente querendo ganhar dinheiro com isso. E ele falou ontem daquilo que a gente já sabia que ia acontecer, que é a invasão das empresas de consultoria, dos grupos de consultoria na propaganda. Então, a Deloitte está dentro, a Accenture, né? Enfim, e outros criando operações para ganhar dinheiro na tal da mídia programática, que muito pouca gente sabe como funciona, está na base das fake news, está na base do problema de fake news hoje, porque as fake news elas não abalam só o jornalismo, elas abalam também a propaganda, porque a falsa notícia ela é impulsionada, e a palavra maldita, impulsionamento, eu não sei qual é eu já perguntei isso e não me responderam ainda. Eu devia pegar
a minha conta de Facebook e transformá-la em internacional para ver qual é a palavra que o senhor Zuckerberg usa para impulsionamento, porque essa palavra em português é uma tragédia. Essa palavra é trágica. E com esse impulsionamento, o seu conteúdo, seja ele para vender sabonete ou candidato a presidente, é impulsionado como se propaganda fosse. Então, é nessa questão da mídia programática que reside o grande problema que se tenta entender hoje em Brasília, perguntando para filósofos, para antropólogos, cientistas políticos, né, pessoal que não é do nosso ramo, entendeu? E que não vão resolver, vão ficar com a prosopopeia, criando leis, porque o Brasil é pródigo em leis. Temos a lei da propaganda toda em vigor, sendo descumprida pela mídia. Queria falar um pouquinho com você sobre isso, sobre a questão da ética, do SEMP, do CONAR, todas as coisas que colocaram a propaganda brasileira entre as primeiras do mundo e que andam esquecidas pelas novas gerações. Embora em vigor. Assim, eu gostaria de assim, poder responder um pouquinho aqui sobre a pergunta da Santina. Ela toca num ponto, assim, 2 pontos aí bastante relevantes aqui para a nossa conversa, né? Então, ela pergunta: as redes sociais trazem mais complicação para lidar com uma gestão de crise numa empresa? Então vamos lá, vamos primeiro responder essa, depois queria ouvir a opinião do Marcondes também. Mas, assim, no meu ver, as redes sociais, como tudo que está na internet, né, elas precisam ser, assim, bem investigadas, bem trabalhadas, que são mais ou menos, né, assim, como o Covid é hoje para a medicina. Para a medicina. Porque, vamos dizer assim, ela já tem alguns anos, né, que vem funcionando, mas ainda se vira e mexe, né, eu descubro pontos e tudo mais dentro das redes sociais que ainda, vamos dizer assim, ainda são mistérios. As pessoas ainda estão aprendendo a lidar e as empresas ainda estão aprendendo a lidar com isso, né? Então, assim, se a gente pensar objetivamente, né, na pergunta, a rede social traz complicação para uma empresa, a rede social traz, eu diria que a gente tem que voltar um pouquinho atrás, que é tipo assim, para o jornalista, né, para o pessoal de assessoria de imprensa e tudo mais, a empresa que fornece conteúdo, que traz informação, né, municia o jornalismo, o jornalista, né, o meio de comunicação, com informações contundentes, com informações precisas e tudo mais, ela, em geral, assim, ela suporta melhor a crise porque ela tem né, assim, a opinião pública, né, já formada, já com algum conceito sobre aquilo. Agora, empresas que não ligam para isso, não municiam o jornal. Quando a empresa tem algum problema, né, o que o público vai ver é o que a mídia quis colocar. Então não é aí que aquela coisa, o público não pode, a gente não pode nem exigir que ele tenha uma coisa para dizer, não, isso é fake news, né? Isso é que é uma palavra também que eu não gosto de usar, né? Que eu acho que isso é boato, né? A palavra certa é boato, né?
E o boato ele sempre tem um fundo de verdade, quando você ignora a história inteira. Mas o boato ele é montado em cima de... Em geral, tem um ponto, né? Porque, né, já diziam os filósofos, né? Não existe meia verdade, né? Nem meia mentira. Né? É uma meia verdade. Nós Toda verdade publicamos, é um pouco verdade e um pouco mentira. nós publicamos um artigo no Observatório, no portal do Observatório, do Cláudio Fristach. Cláudio Fristach é um economista. Uhum. E ele escreveu um artigo no Globo, nós clipamos, né, no Observatório nós clipamos e damos a fonte, a referência. Ele lembrou um termo muito bom para tratar de fake news, que é o... É engraçado quando a gente precisa da memória, ela falha, né? Daqui a pouco eu lembro. Ele trouxe uma palavra que vem lá da Grécia, dos filósofos da Grécia, né? Que utilizavam uma parte de verdade e uma parte de fabricação e convenciam na praça as pessoas, né? Então eles conseguiam... Está me vindo a palavra estoicos aqui, mas não são os estoicos. Sofisma, Enfim, né? Não, o sofisma. Obrigado, Álvaro. Você ajudou agora. O sofisma, né? O sofisma é uma coisa que está conosco desde que a gente estuda os filósofos lá da Grécia do quinto ano antes de Cristo. E ele trouxe essa provocação numa ocasião de início desse debate sobre fake news. O ponto é, como tudo, né? Você falou em endomarketing, agora está na moda compliance. Então, as palavras, às vezes, trazidas de outros idiomas, elas ajudam. Mas outras vezes elas não ajudam. Elas então, complicam e vão ser criados conceitos em cima de... Exatamente. Você precisaria conceituar fake news para poder, enfim, ter uma CPMI de fake news. Aquela CPMI das fake news que eu assisto, ou assistia quando estava tendo sessões, eu não sei quem sabe menos do que se trata aquele assunto ali. Se quem pergunta ou quem responde. É uma coisa assustadora para quem é do ramo da comunicação, que não é o caso dos deputados e nem dos empresários que ali aparecem e que são esse povo que o Washington Oliveto falou. Gente que quer ganhar dinheiro com a coisa, mas que não é do ramo. Isso já aconteceu lá no Marcos Valério, que era chamado de publicitário Marcos Valério, eu acho que alguém da velha guarda, né? Ou o Doilib, ou uma dessas figuras deve ter avisado lá em Brasília, olha, vamos parar de chamar esse cara de publicitário, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Embora tenha havido lá um ramo, né? Com o Duda, Mendonça, enfim, que, de fato, a propaganda também se presta a coisas que são difíceis de quantificar, né? Então você diz assim, custa 1 milhão. Uma ideia custa 1 milhão, tá bom. Né? Daí ao Banco do Brasil pagar 1 milhão para uma ideia, talvez o cidadão brasileiro queira uma ideia menos cara para o banco, né? Para o banco público. Assim, terminando essa de responder a pergunta. Eu te interrompi aí. A pergunta. Não, eu acho que você complementou a pergunta da Santina, né, que é assim, então, assim, espero ter respondido a essa primeira parte, né, da pergunta, e ela complementa, né, no que se refere à relevância, né, nesse caso, né, da questão da crise, né, da gestão de crise, se a rede social ajuda ou não ajuda. A rede social,
vamos dizer assim, poderia ajudar muito, né, se a empresa fizesse uma boa comunicação, né? Acontece que as empresas veem, às vezes, veem comunicação como venda de produto. Comunicação é venda. Então, não fazem, não se faz mais, é raro você ver um anúncio ou uma empresa de grande porte fazendo anúncio institucional, né? Contando a sua filosofia organizacional, contando o seu objetivo, né? A sua razão social, né? De ser, né? Esse termo também é um termo de fundamentos. De fundamento. Né? Então, é raro você ver isso. Então, quando vem a crise, a empresa que não fez o seu dever de casa, né? Ela é pega de surpresa e aí vem mesmo. Aí aparecem os vendedores de milagre. De milagre, que não vão fazer, porque isso é um trabalho de longo prazo, isso é uma construção mesmo de tijolinho, né, que vai se fazendo e tal. Então, um exemplo, eu acho que uma coisa que dá para exemplificar e é bem recente, né, é o exemplo da São Marco e a Vale. Né? A Vale sempre teve uma boa comunicação com os seus públicos, não só interno quanto externo. Sempre manteve, você via muito anúncio institucional da Vale e tal, né? fazendo um trabalho. A São Marco, ninguém sabia quem é a São Marco. Então, quando veio o problema, né, quando estourou a barragem e tudo mais, você vê o comportamento de uma e o comportamento da outra. Como é que a mídia abordou uma e como é que a mídia abordou outra. Claro. Histórico. Então, tudo foi contemporizado. Então, nesse caso, até a rede social, nesse caso, é boa para fazer essa vigilância, para conter as fake news, porque você tem um porta-voz, né? A empresa tem um porta-voz, ela tem uma comunicação com seus públicos, então fica mais difícil. Né? Coca-Cola é uma que faz a sua venda, faz todo, mas também mantém boa relação institucional. Né? Empresas, né, como a gente assistiu há pouco tempo, né, por exemplo, Petrobras. A Petrobras, né, assim, chegou a ser uma das maiores, né, dentre as 10 maiores empresas mundiais e tudo mais, com muita divulgação, falava tal, não sei o quê. Acontece que o seu marketing interno, a sua comunicação e tudo mais, não era bem feita. Não era bem feita. E quando aconteceu, né, o problema todo que aconteceu com Petrobras, que nós assistimos, deu no que deu, porque o discurso não batia com a prática. Esse é o grande problema. Você faz um planejamento estratégico, você faz a coisa organizacional, você trabalha a sua cultura interna, trabalha a cultura organizacional, faz a sua comunicação, e você age de outra forma completamente diferente? Mas havia, né, Álvaro, várias Petrobras, né? O Paulo Henrique Soares, que foi executivo da Vale, ele numa palestra, ele disse que encontrou na Vale um número de jornais internos, publicações internas na Vale, eu não vou lembrar o número, mas era uma coisa de dezena ou duas dezenas, enfim. E que ele teve que trabalhar muito para reduzir todas essas vozes de Vale. E havia na audiência desse evento alguém da Petrobras. E levantou o braço e disse: na Petrobras tem o dobro desse número, e ainda em vigor. Quer dizer, o Paulo já tinha mexido nisso na Vale,
E na Petrobras isso ainda ocorria, uma quantidade enorme de fornecedores diferentes, de agências, de vozes. Você entrava no Edise, ali no edifício sede da Petrobras, na recepção você já tinha uma infinidade de folhetos, de publicações, de coisas todas muito bem feitas, muito até muito caras. E você sair de lá com uma coleção de material que estava ali disponível gratuitamente, e percebia-se, né, essa coisa que numa crise grande se refletiu aí no que você acabou de dizer. Então, assim, aí, fechando a pergunta dela, que eu acho que é importante, né, para todos que estão nos assistindo, né, no que a relevância é importante nisso? Né? É justamente na empresa, ao definir o seu posicionamento, né, da sua comunicação, como é que ela quer ser percebida, qual vai ser a promessa básica, né, dela, a qual toda a estrutura de comunicação vai estar centrada nessa promessa, e mostrar, né, com que na minha tese de mestrado eu chamei de evidências físicas, né, physical evidence, né, que a empresa tem que ter não só no seu ambiente, na sua folheteria, na sua comunicação, mas ela tem que ter fisicamente demonstração de que esse conceito, no qual ela se fundamenta, né, essa ideia, essa promessa básica dela, vamos dizer assim, que aquilo ali está explícito, entendeu? Muito claro, de forma evidente. Né? A Ogilvy, eu vou citar a Ogilvy, né, porque também, assim, eu acho brilhante essa ideia. A Ogilvy chegou a ter, no mundo todo, uma caixa registradora, daquelas antigas, né, na porta da gente, na porta de entrada. Né? E se tiverem outros publicitários que passaram pela Ogilvy, vão saber do que eu estou falando, né? Que tinha uma máquina registradora na porta da agência, e dizer embaixo mais ou menos o seguinte, uma frase, né, que dizia o seguinte: nós fazemos a sua máquina registradora tilintar. Muito bom. Isso a Ogilvy fez no mundo todo, e tal, e era um padrão. Então, isso aí é um recado, né? Isso aí é um posicionamento, isso aí é uma ideia. Né? Agora, como que isso é feito, é a agência que vai dizer, entendeu? Né? Nós dizemos, nós fazemos. Tá? Agora, quem vai dizer somos nós. Então, a gente pegava, às vezes, clientes, a gente teve clientes de grande porte, né, atuando por um longo tempo. Tivemos a Shell aqui no Brasil, tivemos Souza Cruz, a própria IBM, teve vários clientes de grande porte que passaram por lá. E a Shell é uma também. A Shell é uma empresa que prezava, né, pela sua comunicação interna, pela sua cultura organizacional, a manifestação perante a mídia, junto aos jornalistas, né, comunicadores, atuava também na parte de arte, né? Você deve lembrar, né, o Teatro Shell, né? Você tinha... Inclusive, Álvaro, inclusive dentro do composto, né, do composto, a relevância inclui a tática de patrocínio. De patrocínio, e também a tática de eventos. Você podia falar um pouquinho sobre, já que você pegou um exemplo que você atuou, a Shell, na conta da Shell, você podia falar um pouquinho sobre eventos e patrocínios, que são coisas que hoje estão um pouco, com a pandemia, estão um pouco
digamos assim, em xeque, não é? Porque você vê, a Globo acabou de anunciar que não vai fazer mais a Fórmula 1. Na Fórmula 1 eram 6 grandes anunciantes fazendo mídia o ano inteiro por conta do campeonato, né, da Fórmula 1. Então, você poderia falar alguma coisa sobre essas duas táticas, eventos e patrocínios, para a gente completar aí o assunto relevância? A Shell, vamos dizer assim, escolhia, né, vamos dizer assim, baseado no seu planejamento estratégico, né, e é uma empresa de petróleo, então, vamos dizer assim, conhecida no mundo todo e tudo mais, você tinha um embasamento, né? Você tinha um fundamento. Não é porque sei lá, o diretor de marketing que estava cuidando dessa parte promocional ou a parte artística, né, ou de patrocínio, gostava. Eu gosto da, sei lá, Carla Pérez, então vou fazer né, patrocinar o show. Não, a coisa era muito bem pensada, né, o porquê que estava se fazendo aquele patrocínio, com um fundamento institucional. Se aquele artista, né, aquele o artista em si, tivesse a ver filosoficamente com a cultura organizacional da Shell, né? Eu vou citar um exemplo que, por exemplo, tem uma Margarete Mi, não sei se você... Lembro. É uma ilustradora que fazia, assim, era uma das maiores conceituadas, né, pessoas Fazia desenho científico, né, da flora, sobretudo. Isso, e ela assim, tinha uma grande cultura a respeito de bromélias. E assim, uma dos patrocínios que a Shell faz, né, a Shell patrocinou teatro, eu tenho livros aqui. Eu acho que a Shell fez o Grupo Corpo. Então, se eu não me engano, também fez. Fez sim. Assim como a Souza Cruz, por exemplo, ajudou o corpo a crescer, não é? Exatamente. A Souza Cruz tinha o Free Jazz Festival, né, que trazia artistas de altíssima categoria para o público e tudo mais. Tinha a ver com a filosofia do cigarro em si. Porque a Ogilvy foi uma das poucas agências que eu trabalhei, se não for a única, que realmente prezavam por isso, né? Outras vieram a reboque, né, no caso. Mas o Ogilvy sempre foi a Ogilvy, né, também sempre foi uma agência que sempre prezava muito nisso. Então, assim, a Margarete Mi teve o patrocínio da Shell para lançar o seu livro, né, e também uma coleção de gravuras que foram impressas e distribuídas para pessoas escolhidas lá por eles, acho que eram umas 200 e poucas pessoas, e assim, fez isso. Sempre transmitindo a mensagem, né? Porque uma empresa de petróleo é uma empresa que, mal ou bem, vem a poluir, né, de alguma forma, o meio ambiente, acabar com uma coisa. No entanto, ela, com o patrocínio, ela pagava a pesquisa, né, sobre isso, que deu para fazer o livro e pagar todo o É uma espécie de, não vou chamar a palavra não é boa, contrapartida, mas é uma mitigação. Eu me lembro que um autor, eu não gosto muito, porque eu fiz a minha tese em marketing cultural. Então tem um autor brasileiro, não vou citar o nome, que gostava de dizer que patrocínio à cultura era uma maneira de expurgar os pecados. Eu não gosto dessa visão. Não gosto dessa visão. No entanto, não se pode negar
que é uma forma de mitigação de empresas que têm um passivo ambiental, fazer bancar ações e ficam muito bem vistas por isso. A Vale, por exemplo, vem patrocinando Sebastião Salgado há um bom tempo. Né? A Vale não vai deixar de esburacar o planeta para retirar o ferro, o minério de ferro. Né? Mas talvez, amparando o trabalho de um artista, que é quase um cientista social também, nas suas incursões aí planetárias, pesquisando as migrações, as populações, e retratando isso, melhorando a cultura do público, que não seja uma maneira válida de amparar a arte. Enfim. Assim, até buscando um pouquinho com essa questão também da Lei Rouanet, né? Assim, como escolher, né, a empresa escolher a quem ela vai patrocinar. E se esse patrocínio é um patrocínio relevante, né? Aí voltando ao nosso tema da conversa, né? Porque aí é que está, né? A relevância da coisa. E quando você vai falar de relevância, né, você vai buscar tudo isso. Você vai ter que ver o que a empresa precisa. Tem que sair da paisagem. Exatamente. Relevo, né? Para se projetar e ser percebida de uma forma assim, que ela possa superar. No seu meio, é por isso que a relevância olha para o marketing. Você tem que olhar para os concorrentes. Como é que eu vou sair da paisagem? Sair da paisagem, isso aí. Esse é o ponto que a publicidade, aí voltando no iníciozinho da nossa conversa, que o Astor Oliveto, né, eu concordo com ele, está faltando um pouco de criatividade, mas está também faltando, né, um pouco de peito, né, de coragem, né, aos gerentes de marketing, diretores de marketing, CEOs de companhias e tudo mais, em estabelecer essa filosofia, né, e calcar em cima dela em frente. Né? O problema é que hoje há uma grande rotatividade nas gerências. Né? Você, às vezes, aprovava a campanha, no meio do desenvolvimento da campanha já mudou o diretor de marketing, porque as empresas passaram a ser espasmódicas, né? A viver a funcionar assim, por espasmo. Que horror! E aí, não é. E aí, vamos assim, isso aí não funciona, e vamos assim, você vê hoje, né, as empresas, antigamente, no passado, ainda conseguiam durar 15, 20 anos. Né? Hoje em dia, as empresas não duram 5. Né? Bom, já são compradas, já mudou, já é outra. Tá? Então, isso aí causa um certo problema para a marca. Eu sempre cito Feitas para Durar, que eu sou apaixonado pelo livro, né, pela pesquisa que gerou o livro. E eu realmente eu tive uma produtora de cultura durante uma década, né? E no final eu já não estava dando mais, Álvaro, porque o pessoal de marketing que eu enfrentava, os gerentes e diretores de marketing, para escolher uma ação cultural, eles queriam a Carla Pérez, viu? Entendeu? E eu não tinha isso. Enfim, nada contra, mas contra o Ivete Sangalo, só acho que é aquela coisa. Nada contra até a página 2, porque se a gente for falar de incentivo fiscal, que é uma outra coisa que faltou coragem aos governos enfrentar, é que você precisaria diferenciar produção cultural necessitada de incentivos de show business.
Deixa eu ver, Quer dizer, exatamente. o Ministério da Cultura nunca enfrentou essa questão. E está na origem também de todo o debate que picha a Lei Rouanet, que é um ótimo instrumento, entendeu? Dizendo que ele só vai para famosos. Então, é porque não houve um enfrentamento dessa questão. A Souza Cruz, por exemplo, a maior parte do investimento institucional era em projetos de patrimônio, patrimônio arquitetônico. Então, fazia uma obra de restauração nas Missões, lá no sul, que é da onde sai o fumo, lá de Santa Cruz do Sul. Então, se fazia alguma coisa para restaurar um patrimônio histórico, uma ruína, uma igreja, um convento, e isso vinha através das leis de incentivo, e que se não fosse dessa forma, não aconteceria. A restauração não aconteceria. Verdade. Porque não há dinheiro de dotação para a cultura. Bom, meu amigo, nós estamos aí a 3 minutos do nosso tempo que o Instagram manda que a gente faça uma conversa de 60 minutos. Então, eu gostaria de ouvir as suas considerações finais e já agradecer, desde já, deixar a minha gratidão aqui pela sua presença. Eu que agradeço poder participar. Eu agradeço o pessoal que ficou nos ouvindo, né, até o momento. Aí. Um abraço a todos. Sim, também agradeço. E aquela coisa, o pessoal que é da área, eu acho que assim, é uma luta, assim, vai ser uma luta séria, mas eu acho que é uma luta importante a ser travada, a ser desenvolvida, né? Que é buscar novamente trazer para as empresas, né? Criar para as empresas esse posicionamento e esse conhecimento, né? Que vai ajudar a fazer com que o público, conhecendo a empresa, sim, na sua realidade, com conteúdo, né? Também não é colocar qualquer coisa, né? Divulgar qualquer bobagem e achar que isso não, Resolveu. não, buscar realmente construir, fazer conteúdo para divulgar, conteúdo esse que vai estar baseado na sua relevância, que está lá destacada no seu planejamento estratégico, né? E segui-lo. É claro que não é uma camisa de força, né? Mas é um caminho, pelo menos, a seguir. O que eu vi assim, ultimamente nas minhas consultorias, empresas novas que estão surgindo, principalmente startups, que não compartilham disso, acham que isso é totalmente irrelevante e que não se deve fazer isso. É uma pena. É uma pena. Eu vejo que a startup é aquela